Ok, nono ano. Então, vamos continuar aqui. Vamos essa segunda parte do vídeo, devido a um probleminha. Então, vamos lá. Estávamos falando sobre a gramática e a sua importância. Gente, é de extrema importância que vocês realmente entendam a função da gramática. Muitas pessoas até sabem usá-la, mas não entendem a sua função, não entendem qual a sua relevância, tá? Quão relevante é a gramática no nosso dia a dia. Pessoal, imaginem uma receita de bolo. Melhor. Imaginem um jogo de futebol sem um juiz. O jogo ele iria ficar descontrolado, porque os times iriam fazer tudo o que quisessem e não iria ter ninguém para impedi-los, para dizer o que é certo e o que é errado. E é justamente isso, esse papel que a gramática tem. Ela serve para ser esse juiz, tá bom? Ou seja, estabelecer as regras dentro de campo. Nesse caso aí, ao invés de ser dentro de campo, será dentro do português, do idioma. Por isso, todos os idiomas, eles precisam ter uma gramática. Todos os idiomas, eles possuem regras gramaticais. E é de extrema importância que você consiga dominá-las, porque assim você vai conseguir usufruir do português, você vai conseguir usar o seu idioma da forma como ele deve ser utilizado. Esse exemplo do campo, ele é perfeito, do juiz em campo. Porque imagina se todo mundo fosse falar de todas as formas, sem ter uma coerência, sem ter uma sequência, sem ter uma regra, sem ter uma estrutura. Imagina todo mundo dizendo, eu come uma maçã, eu come uma maçã, ao invés de eu comi, né? Eu come uma maçã, ou então eu come uma maçã, entendeu? Ia ser difícil, porque cada pessoa iria querer falar de um jeito e iria tornar o idioma incompreensível, de forma que você não iria ser compreendido e você também não iria conseguir compreender outra pessoa. Por isso que a gramática ela é tão necessária, porque ela serve justamente para estabelecer essas regras que devem ser seguidas por todos os falantes, a fim de que todos consigam ser entendidos e entender, tá? Então, basicamente, a função da gramática ela é estabelecer o padrão que todos devem seguir. Imagina se no campo todos os jogadores quisessem bater uns nos outros, trazer, sei lá, pegar a bola com a mão e jogar no gol, usar ferramentas e recursos inadequados. Imagina se todos decidissem fazer isso. A bagunça que seria. Não existiria, certamente não existiria mais futebol, porque iria ter brigas, iria ter desentendimentos, iriam ter vários tipos de situações que impossibilitariam o jogo de continuar. Justamente por isso que existe a gramática na língua portuguesa e os demais idiomas. Ele ajuda que todos permaneçam da mesma forma, falando da mesma forma, para que todos consigam serem compreendidos. É extremamente importante, pessoal, que vocês entendam esse conceito. Coloquem isso na cabeça de vocês. A gramática, ela não está aqui para piorar a vida de vocês, para deixar mais complicado. Não. Ela está aqui para ajudar vocês. Agora, é necessário que vocês se alinhem aos padrões. Aí vem a questão também da variação linguística, do preconceito linguístico, onde muitas pessoas sofrem preconceito por falar de forma consideravelmente errada. Tá? Quando, por exemplo, não conjuga o verbo corretamente, né? Nós ao invés de nós somos, a gente somos ao invés de a gente é, entre outros erros comumente cometidos, tá? Então, é aí que entra a questão do preconceito linguístico, onde a pessoa não entende que talvez a realidade daquela pessoa seja diferente da sua. Uma pessoa que fala a gente nós talvez ela não tenha tido uma educação tão boa quanto a sua, talvez ela não tenha sido escolarizada, ela não tenha sido educada na escola, talvez ela não tenha tido um professor de português. E isso gera com que essa pessoa fale de maneira que não consiga ser compreendida. Então, é necessário que nós entendamos isso, tá, gente? Não existe o certo e errado, tá? Só que aí vem também a questão da adaptação.
vocês precisam aprender a adaptar o discurso de vocês à situação. Às vezes, as pessoas cometem erros por não saberem adaptar o seu discurso à situação. Por exemplo, se você está na entrevista de emprego, você não vai usar um português de qualquer jeito. Você tem que demonstrar saber, ter conhecimento daquele uso da língua. Você precisa mostrar saber conhecimento daquilo. E não simplesmente usar de qualquer forma, né? Você faz uma entrevista de emprego, você vai falar, eu quero essa vaga, meu irmão, porque não. Você precisa usar o português correto, formal, tá? Para aquela situação, tá? Então, entre amigos, você fala, usa algumas gírias, algumas expressões, fica à vontade. Mas você precisa entender que há local e tempo para tudo, tá? É aí que vão entrar a questão da gramática, normativa, descritiva, tá? E aí você vai precisar saber entender a situação onde você vai usar cada discurso. Em uma entrevista de emprego ou em qualquer situação formal, você deve usar a gramática normativa, que é aquela gramática que tem os conceitos gramaticais corretos, né? Aqueles conceitos onde você precisa usar o idioma de acordo com as regras gramaticais. A partir do momento que você desrespeita essa regra aqui, né? Não usa o idioma corretamente, na situação correta, você está cometendo um desvio gramatical, um erro gramatical. É aí que está o erro, gente. Não é você falar Moisés. O erro é você não usar o português adequado no momento adequado. Tá? Você está falando de qualquer jeito, em uma situação quando não deveria falar de todo jeito. E você talvez esteja falando muito formalmente, numa situação onde não é necessário falar formalmente. Talvez seja esse o problema que você esteja enfrentando. E eu preciso alertar vocês sobre isso, tá bom? Enfim, pessoal, para finalizar aqui, vocês conseguiram compreender que a gramática ela não é inimiga. É como muitas pessoas veem, né? Veem como uma inimiga que está aqui para destruir a sua paciência e fazer você decorar várias regras bobas que você nunca vai usar e tudo mais. Mas não é assim, tá? Não é assim como vocês já conseguiram entender que não é assim que funciona a gramática. Ela é muito mais além, vai muito além daquilo que a gente já está acostumado a pensar, tá bom? A gente precisa quebrar esses paradigmas aí. Então, a gramática, ela tem uma função muito importante, ela serve como o juiz do futebol, né? Só que ao invés de ser do futebol, ela é o juiz do idioma, né? Ela serve para fazer com que nós falemos de forma adequada, adequando o nosso discurso à situação, tá bom? E a gente vai estudar com a gramática a terminologia. O que é a terminologia? São os termos que nós damos à gramática, tá? O sujeito, predicado, advérbio, verbo, preposição, adjetivo, enfim. Tudo isso a gente vai aprender também, que são as terminologias, tá, gente? Eu espero que com esse vídeo introdutivo, tá? Vocês consigam entender essa definição de gramática, tá? Foi claro, foi uma aula introdutória, a gente não vai dar muita ênfase agora, né, nas regras gramaticais em si, porque foi apenas uma introdução à gramática. Bom, mas certamente nas próximas aulas nós já começaremos a abordar alguns conceitos gramaticais, começando aí com uma pequena revisão do que nós vimos no ano passado, que foi transitividade verbal, tá? Não se assustem, pessoal. É fácil, como vocês já puderam perceber. Só vai demandar de vocês dedicação e paciência, que é o que vocês vão precisar ter em todas as disciplinas da escola. Você sabe bastante disso, tá bom? Então, ó, não se preocupem. Qualquer dúvida, novamente, vocês podem me consultar no Class App, tá? Vamos manter o foco, vamos embora. Eu sei que está difícil, em meio a todo esse período ainda que estamos vivendo de pandemia, mas nós vamos conseguir, tá? Nós já estamos passando por isso, já está normalizando, e nós estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário. Temos lá o aplicativo da escola, o Class App, onde vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre as aulas, a escola, tudo, tá? Então, fiquem sempre ligados no Class App, porque lá estaremos sempre postando
alguma coisa de relevância para vocês. Tá bom, gente? Então, vamos ficar por aqui. Tá? Com essa aula introdutória, iniciamos nosso ano letivo, com o nosso assunto gramatical. A partir dessa semana já, né, perdão, já começaremos a abordar alguns conceitos gramaticais. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre produção textual e gêneros, também uma aula introdutória para iniciarmos esses conceitos de português, tá? Que é a produção de texto e os gêneros textuais, que também são de muita relevância para as nossas aulas e para o nosso dia a dia. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto bastante de prática. Eu gosto de aplicar todos esses termos na prática, tá? De que forma vocês podem utilizá-los na vida de vocês. É isso que eu viso ao ensinar algum assunto, tá? Quando eu ensino alguma coisa, eu viso a fazer com que vocês entendam a sua função na prática, no dia a dia de vocês, e como aquilo pode beneficiar vocês de alguma maneira. Tá bom, pessoal? Não fico por aqui, tá? Foquem, dedicação, e nós vamos chegar onde nós queremos chegar. Fiquem com Deus, gente. Tenham uma boa semana. Amanhã, nossa aula de produção textual e de gêneros. E eu estou esperando vocês também aqui, tá? Fiquem com Deus. Bom descanso, boas aulas, bons estudos. Não esqueçam de conferir sempre o Class. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês por lá. Vejo vocês amanhã. Até a próxima. Tchau, gente.